Tá me ouvindo bem, Viegas? Olá, Rosângela, bom dia. Sim, sim, ouço bem. Bom dia a você, a todos e todas do Desacato e também a todas e todos que nos acompanham. Viegas, fico muito feliz de ter você aqui no JTT, essa manhã cheia de dignidade aqui do Portal do Zacato. Você que é um homem dos livros, né? 7 livros, olha só. E o Viegas, gente, ele fala sobre a temeridade de lançar livros. Já se vê que ele é uma pessoa que insiste nessa temeridade, né? E nesse mês de março, então, lá no Espaço Desterrados, que a audiência que acompanha Desacato aí por todo o país e por todo o mundo, é um espaço muito acolhedor, que junta livros, fotografias e pessoas muito especiais, aqui no centro-leste de Florianópolis, no centro antigo, e é um espaço que está se tornando assim conhecido por todos e todas para lançamento de livros mesmo, né? E o Viegas, então, nesse mês de março, esteve lá no dia 15, lançando dois das suas. Lançando, relançando, né, Viegas, duas das suas obras, né? Houve Dias de Humanidade em Mim, pela editora Urutau, e Carnaval dos Justiceiros, da editora Folheando. Viegas, eu até vou colocar aqui do nosso lado as capas dessas 7 obras que você já produziu e já lançou e que já colocou aí pro mundo, né? Conta pra gente, como é que foi lá no dia 15 e do que se tratam esses dois livros? E você contou de uma experiência muito bonita de um lançamento seu que foi totalmente fora do esperado, né? Mas que construiu memórias em você muito afetivas. Eu queria que você contasse também pra gente essa história tão bonita que você teve com a Marlene de Favre. É isso. Então, Rosângela, então, primeiramente agradecer o convite, né, por estar aqui no espaço do Desacato, mais uma vez, né, conversando com vocês. E agradecer também o Tasso Scherer, que é o livreiro, né, da livraria, do Sebo Livraria dos Terrados, que tão generosamente abre esse espaço para escritoras e escritores, principalmente que militam aqui na ilha de Santa Catarina, que militam no estado de Santa Catarina, nessa trincheira da literatura. Né? Eu costumo dizer que tanto a imprensa tradicional, essa imprensa, a grande imprensa, não é? Assim como muitos dos nossos leitores e leitoras ainda tem um olhar muito colonizado para a literatura. E quando a gente fala de um olhar colonizado, quebrar isso não é apenas, isso é importante, claro, mas não é apenas olhar para a escritora, né, a mulher, para o negro, para o indígena, para a pessoa com deficiência, para os grupos marginalizados que escrevem, né, para o autor e autora da África, da Ásia, da Oceania, da América Latina, mas é olhar também e fundamentalmente para quem está produzindo literatura no seu território, porque muitas vezes a gente fala de uma literatura decolonial, descolonizada, enfim, mas fica olhando para os grandes eixos econômicos e que consecutivamente também possuem aí uma produção cultural, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não é? E acaba deixando de olhar para quem está produzindo literatura aqui no nosso território. Então, é muito importante o trabalho, por exemplo, que vocês fazem, abrindo espaço para escritores e escritoras, assim como o Tasso, que disponibiliza a sua livraria, geralmente aos sábados de manhã, para fazer esses lançamentos. Inclusive, no último sábado agora, esse sábado que passou, justamente estava lançando seu livro, o seu primeiro romance, não seu primeiro livro, mas seu primeiro romance, a Marlene de Favre, não é? Então, assim, Rosângela, foi minha professora, inclusive, hoje uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Rosângela, esse ano são 20 anos, exatamente 20 anos da publicação do meu primeiro livro, né, O Sob a Luz do Farol,
que foi, na época, em 2005, publicado pela editora Hemisfério Sul, que estava sob a propriedade da escritora Urda Alice Krieger, uma amiga querida também, né? Então, ter esses dois livros sendo publicados, Carnaval dos Justiceiros e Houve Dias de Humanidade em Mim, justamente neste momento, é uma grande alegria, porque marca esses 20 anos de produção de livro. Eu não vou dizer 20 anos de literatura, Rosângela, porque a gente já começou a escrever muito antes, publicar antes, mas são 20 anos da publicação do primeiro livro. E como tu mostraste aí na imagem, disseste, são 7 livros até agora, não é? Basicamente livros de crônica, conto e poesia. Carnaval dos Justiceiros e Houve Dias de Humanidade em Mim, Rosângela, foram publicados. O Carnaval, que é um livro de crônicas, né? Eu tenho ele aqui, posso mostrar, né? Foi publicado por uma editora de Belém do Pará, a editora Folheando. E o livro Houve Dias de Humanidade em Mim, que é esse daqui, que é um livro de poemas, inclusive com muitos poemas sobre desterro, sobre a ilha de Santa Catarina, como crítico para esse território que habitamos, não é? E foi publicado por uma editora de São Paulo chamada Editora Urutau. E eles foram publicados a partir de editais. Há muitas editoras hoje, Rosângela, que estão lançando editais, chamadas que eles chamam, chamadas públicas. No caso da editora Urutau, são chamadas para determinados estados, né? Todo mês eles fazem uma chamada para alguns estados. Esse meu livro ele foi selecionado numa chamada que envolvia Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a Folhando faz uma chamada nacional, né? Então, o Carnaval dos Justiceiros ele participou de uma chamada nacional dessa editora lá de Belém do Pará. Eu nunca imaginei um dia publicar um livro para uma editora lá do norte, não é? Lá de Belém, e o livro foi selecionado. Na verdade, na chamada deles, apenas 2 livros de crônicas foram selecionados, um deles é o Carnaval dos Justiceiros. E os livros saíram praticamente juntos, foram publicados praticamente juntos pelas 2 editoras ao final do ano. Então, nós fizemos um primeiro lançamento lá no município de Blumenau, que é o município onde eu nasci, onde eu vivi boa parte da minha vida, também num sebo alternativo, sebo Rocinante, do colega Livreiro Marte. E agora, no início, depois do carnaval, porque nas festas de Mama a galera está festejando, então lançaram um livro nesse período, mas tão logo passado o carnaval, então lançamos esses 2 livros aqui em Desterro. Foi muito interessante, Rosângela, lançar esses livros aqui em Desterro, porque quando eu lancei Sob a Luz do Farol, meu primeiro livro, o primeiro lançamento aconteceu também aqui na ilha de Santa Catarina, isso lá em 2005. Acontecia uma feira do livro, ali junto próximo ao mercado público, né, entre o mercado público e o terminal, e a Urda, à época, a editora, a livreira, né, a responsável pela editora, ela disse, olha, Viegas, vamos fazer o primeiro lançamento nesta feira do livro. Mas o que aconteceu, Rosângela? Era um dia de lutas, naquele dia os trabalhadores do transporte público de Desterro estavam em greve, era uma sexta-feira à noite e chovia a cântaros, chovia que eu praticamente não consegui sair da rodoviária e chegar na Feira do Livro, pensei em alugar ou chamar um Uber barco, né, se houvesse. Então, tudo isso contribuiu também, além do fato de eu ser um ilustre desconhecido, para que o lançamento fosse uma catástrofe quase completa, não é? Porque praticamente não havia público, 3 pessoas compareceram, 3 pessoas, 2 delas eram minhas amigas, e uma delas era justamente a Marlene de Favre, que foi quem adquiriu o meu primeiro livro, né? Foi ela que adquiriu o primeiro livro, Sob a Luz do Farol. Então, eu até brinquei quando, 20 anos depois, porque desde então eu nunca mais tinha lançado livros em Desterro, tinha lançado em outros lugares, em outras cidades,
mas eu nunca mais tinha retornado a Desterro. E aí, quando eu lanço novamente aqui, eu até publiquei nas minhas redes sociais essa brincadeira. Disse, olha, eu espero que pelo menos eu dobre né, o público. Então, se vendesse 2 livros, já era 100% de sucesso. Né? E foi muito interessante, porque a Marlene também apareceu, esteve presente no lançamento. A Marlene é uma entusiasta também, além de excelente historiadora, é uma entusiasta da literatura. Foi muito curioso, porque no mesmo dia, à noite, ela estava fazendo o pré-lançamento do romance dela, lá na Livraria Latinas, então a gente conseguiu fazer essa troca. Ela esteve no meu lançamento pela manhã e eu pude estar no pré-lançamento dela no final do dia, lá na Latinas Livraria, que fica lá em Santo Antônio de Lisboa. Viegas, eu lendo esse teu texto sobre o teu primeiro lançamento aqui em Desterro, sobre esse cenário perfeito, né? Que hoje a gente ri, né? No dia é muito triste. Eu sei como é isso, porque quando a gente trabalha tanto para uma coisa acontecer, né? E acontece esse cenário perfeito de desastre, né? Greve de transporte público, chuva, enfim, mas me pareceu que eu estava lendo uma metáfora sobre o cenário que vive um escritor na nossa cidade. Porque todas as dificuldades, né, possíveis e imagináveis ele enfrenta. Assim como você, que depois de tanto trabalho e dedicação e esforço, e a gente sabe que envolve investimento sempre do escritor, porque por mais que ele busque editais para imprimir, né, eu sou frequentemente procurada por pessoas que têm esse anseio de publicar o seu livro, né? E que não têm recursos, que não sabem por onde começar. E a gente tenta ajudar, orientando com a experiência que é alguma que já possui na área. Mas me pareceu, sabe, Viegas, que você estava falando desse. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Enquanto escritor, eu nem sabia que você também se dedicava aí à poesia, tem prosa e poesia. Olha só, qual é essa realidade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre Florianópolis, né? Para essas pessoas que insistem na temeridade de lançar livros. Rosângela, essa é uma pergunta sempre muito difícil de se responder. Primeiro, porque, historicamente, isso não é uma exclusividade do Brasil, mas no Brasil talvez essa realidade se agrave em relação a outros países, não é? Mas a literatura no Brasil, ela sempre foi um espaço, o acesso à literatura, né? Quem lê, não é? E o que lê, sempre foi um espaço bastante elitizado, né, onde o acesso das pessoas sempre ficou inibido, seja pelo preço, e a gente precisa reconhecer, eu tenho dito isso, Rosângela, o custo do livro, né? O livro ele custa caro no Brasil, não porque ele custa caro em si mesmo, mas porque o custo de vida no Brasil, a média salarial do brasileiro, enfim, são muito complicadas. Então, para o brasileiro que precisa fazer a sua escolha entre comprar um livro ou comprar o arroz, o feijão, não é? Pagar o seu deslocamento, seu ônibus, ou até mesmo comprar a sua cerveja no final de semana, porque é um direito do ser humano também ser feliz e não só sobreviver, não é? A opção do livro, pagar o aluguel, enfim, a opção do livro ela não é a primeira opção de forma alguma, não é? Então, esse é um ponto. O livro ele é caro. Agora, nós temos também, quando eu falo de uma elitização da literatura, porque o próprio editores, né? O que faz com que um autor seja reconhecido, o que faz com que um autor seja lido por um grande público, depende muito mais de com quem ele janta, com quem ele almoça, com a casa e a sala de quem ele frequenta, quem ele cumprimenta, não é verdade? Do que a qualidade literária. Então, às vezes, quando a gente vê aquele livro que está na lista dos mais vendidos, aquela autora, aquele autor que faz sucesso, que é convidado para falar em festivais de literatura, em feiras literárias,
e a gente pensa, ele deve ter um texto muito bom, e aí as pessoas vão ler e muitas vezes não acham o texto bom, mas preciso achar que é bom, porque parece que se eu não achar que o texto é bom é porque eu não entendi nada, então eu vou parecer um ignorante, porque todo mundo está falando que o livro é bom. Quem sou eu para dizer que não é? Tudo isso depende muito mais das relações que esse autor está estabelecendo com uma elite cultural brasileira, com quem comanda a editora, com quem comanda o canal de comunicação, com quem está financiando aquilo tudo, não é? Do que com a qualidade literária propriamente dita. Então, esse é outro ponto. E aí tem as questões também que são muito específicas do nosso território. A gente aqui na ilha de Santa Catarina, e essa é uma crítica que eu faço reiteradamente, e é uma característica não só da ilha de Santa Catarina, mas do Estado, não é? É o isolamento de autores e autoras. Eu comecei esse texto falando desse olhar colonizado que a gente tem, não é? Eu vejo, por exemplo, muitos colegas da literatura que estão, quando vem um autor de projeção nacional ou internacional, os auditórios estão lotados por escritores e escritoras do território. Mas quando um escritor ou uma escritora do território está fazendo uma fala, está lançando seu livro, o auditório está esvaziado. Nós não conseguimos constituir um grupo, né, de diálogo, de autocrítica e de circulação da nossa própria literatura. Então, muito também desse isolamento, dessas dificuldades que a gente passa, Rosângela, estão relacionadas à maneira como nós, autores e autoras, dialogamos com o nosso campo literário, não é? E preferimos muitas vezes olhar para aquilo que está sendo produzido em Alhures, longe daqui, o que é importante também, ninguém é que está isolado, não é? Mas esquecemos de olhar para aquilo que é produzido no nosso território e que reflete, critica, questiona e representa também o nosso território. Então, é um combo de situações. Agora, também, Rosângela, porque a gente, escritor, geralmente parece que é um muro de lamentações, né? Ele diz, eu quero te dizer, Rosângela, dizer para quem está nos escutando, que depois desses 20 anos de literatura, primeiro, eu sou muito grato a muitos leitores e leitoras, né, que me acompanham já durante esses 20 anos. Então, eu me considero um autor privilegiado, não é? E sempre tive a sorte de encontrar editoras que abraçavam, acreditavam, né, acreditaram e acreditam hoje nos livros que eu escrevo, né? Então, é claro que a gente tem as dificuldades, é claro que a gente gostaria que os livros circulassem muito mais, que as pessoas se interessassem muito mais, que as pessoas lessem muito mais, que as pessoas, às vezes, pudessem ter um recurso para poder adquirir o livro. Mas a avaliação que eu faço hoje, depois desses 20 anos, eu sou muito agradecido a leitores e leitoras, né, que são a razão pela qual, Rosângela, eu escrevo, né? E eu acho que deveria ser a razão pela qual todo autor e autora deveria escrever. A gente, às vezes, vê alguns autores e autoras dizendo assim, eu não me preocupo com o leitor. Mentira, né? Todo escritor, Rosângela, toda escritora é vaidoso e vaidosa. Se a gente escreve é porque a gente quer ser lido, senão não tem por que derrubar a árvore, né? Para ter o livro fechado na estante. A gente quer ser lido. O corpo, para mim, o livro, para mim, Rosângela, é uma extensão do meu corpo, né? Se você está lá na sua casa, lendo um texto que eu escrevi, a gente tá se vendo, a gente está conversando, né? O teu olhar me toca. Então, eu sou muito grato a esses leitores e leitoras. Agora, é claro, em relação ao mercado literário, em relação ao campo literário, aos colegas e colegas escritoras e escritores, aí, claro, a gente tem as nossas diferenças, né, as nossas críticas, justamente porque entende a literatura muitas vezes como apenas mercadoria, não é? Ou apenas como um campo de vaidade, e não como um espaço de diálogo, como um espaço de
de humanidade, não é? Que a literatura deveria ser. Viegas, eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje e a gente poder ter essa conversa, que apesar de não ser uma conversa muito longa, mas ela tocou em questões que para mim foram essenciais. Você fala da literatura e ela tem muito a ver com a questão da comunicação. Olha só, você fala dessa questão do território, né? A gente aqui na comunicação enfrenta o mesmo cenário. Pô, a gente faz a comunicação aqui de Santa Catarina, aqui de Desterro, e o povo não, valoriza, e o que é verdade é o que vem do eixo Rio-São Paulo. Então, realmente tem muitas semelhanças aí. Eu queria só confirmar contigo, os livros continuam à venda lá na Desterrados? Sim, nós temos exemplares na Desterrados, não é? E nós temos também o livro, ele está à venda nos sites. É sempre importante, Rosângela, eu sei que o Espaço Desacato é um espaço que promove o socialismo, né? Eu adoraria poder distribuir meus livros, entendeu? Presenteá-los e tal. Mas a gente está no mundo capitalista, não é? E o livro é uma materialidade que tem um custo, infelizmente, não é? Mas há exemplares nas bibliotecas, eu estou doando para a Biblioteca Pública do Estado, tem também na Biblioteca da UFSC, estão sendo comercializados na Desterrados, mas eu queria, Rosângela, fazer um apelo, assim, que as pessoas, pode ser os meus, ficaria muito feliz, mas os livros de qualquer... Quando tem uma editora que está publicando um livro de um autor do território, a editora está fazendo essa aposta, né? No meu caso, tanto a editora Urutau quanto a editora Folheando fizeram apostas também nesses livros. E para que o autor possa, de fato, chegar aos lugares, para que as editoras possam continuar apostando no autor, é fundamental que leitoras e leitores comprem os livros, busquem os livros. Então, os livros estão sendo vendidos também nos sites, tanto da editora Urutau, então, Houve Dias de Humanidade em Mim, está disponível no site da editora Urutau, e Carnaval dos Justiceiros também está disponível no site da editora Folheando. Então, quem não puder ir, quem não é de Desterro, não é? E não puder se deslocar à Livraria Desterrados, porque também é importante comprar em livraria física, não é? Para que esse espaço possa continuar sobrevivendo. Ainda mais o espaço como a Desterrados, que é um espaço de luta. Mas quem não puder se deslocar a Desterrados, pode, então, adquirir seus livros no site da editora Urutau, Houve Dias de Humanidade em Mim, Poemas, ou no site da editora Folheando, para quem gosta de crônicas, Carnaval dos Justiceiros. E eu ficarei muito agradecido, né? E depois, se quiserem dialogar comigo pelas redes sociais, eu sempre estou à disposição. Ótimo. Eu estou colocando aqui, eu vou colocar aqui no nosso chat, tanto do YouTube quanto do Facebook e do Instagram, os endereços das editoras, para quem está nos acompanhando, poder olhar também lá as obras do Viegas, na editora Urutau, na editora Folheando. Quem é aqui da ilha, sempre é uma alegria poder passar ali na Desterrados, conversar com o Tasso Scherer, dar um abraço nele, tomar um cafezinho com ele e olhar. Ele tem sempre, né, além das obras Viegas, muitas outras obras, inclusive de sebo e de imagens, de fotografia, então é sempre uma alegria. E falar de livros também é sempre muito importante e necessário. E, Viegas, queria te agradecer a tua presença novamente, te desejar uma ótima semana e dizer que a gente, sim, continua em contato para provocar outros momentos como esse. Sim. Rosângela, eu é que agradeço. E lembrando, agora é breve, né, eu não lembro a data exata, mas em breve nós teremos o lançamento da Elaine Tavares, cronista, jornalista, também na Desterrados, né? Vai ser agora em abril. Então, já deixando aqui o convite para que as pessoas se informem, né? E crônicas maravilhosas que ela escreveu sobre o processo de convivência com o pai dela, né? Que enfim, teve, se eu não me engano, foi Alzheimer, não é? Sim. E acabou falecendo, então ela escreveu uma série de crônicas acompanhando esse processo, crônicas maravilhosas, crônicas da mais alta qualidade literária, além de trazer uma experiência que é importante que todos nós possamos conhecer, né? Porque todos nós esperamos, pelo menos, envelheceremos e também convivemos também
com pessoas que envelhecem. Então, o espaço também da Elaine Tavares, lá na Desterrados, em breve o lançamento dela. Obrigado, Rosângela, obrigado ao Portal Desacato, vida longa ao Desacato. Vida longa. Gente, aqui no fechamento do jornal, a gente tem que fazer o sorteio da semana, falar em livros, Viegas. A